Bom de Wagner Franceschi, da Escola Francesca no Mercado, e o fechamento do mercado brasileiro e mundial no dia de ontem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ontem, conforme nós havíamos já noticiado de manhã cedo, muita expectativa positiva, mas situações pontuais que foi o que realmente aconteceu. Lembrando que o cenário está um pouco ainda conturbado. Ontem Ibovespa chegou a zerar as perdas do ano, o que foi fantástico se nós olharmos aí para cenário macro, mas depois teve queda por causa de algumas notícias aí que impactaram diretamente o investidor. Uma dessas notícias aí, ela tem relação com o pacote de estímulos norte-americano, que não saiu ontem. A questão fiscal brasileira, que nós já batemos nessa tecla frequentemente e, infelizmente, o Brasil ainda passa por dificuldades na questão fiscal, além, óbvio, com expectativa de aumento na inflação e diversas outras informações aí que realmente acaba impactando o cenário. Uma das notícias também é em relação à possível prorrogação do auxílio emergencial para os primeiros meses de 2021, o que impactaria ainda mais o cenário fiscal brasileiro. Mas vamos ver o que esperar do mercado, ações do Brexit na Europa, e também com o pacote de estímulos podendo ser aprovado hoje nos Estados Unidos. Fechamento de ontem, dia 14 de 12 de 2020, nós tivemos aí Ibovespa fechando em 114.611 pontos, uma queda de 0,45%. Dólar fechando em alta de 1,53, chegando a R$ 5,12. Lembrando aí que o dólar chegou a R$ 5,03 nessa semana, sua melhor cotação aí nos últimos meses. E também em paralelo a quase 5,80 que nós tivemos lá no mês de outubro, se não me falha a memória. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, fechou em alta de 0,50 a 12.440 pontos. S&P em queda de 0,44 até queda de 0,62%. Quando olhamos para a Europa, no fechamento de ontem, o euro teve alta aí de 1,77, fechando a R$ 6,20. Na França, alta de 0,37 a 5.527 pontos. E Reino Unido, uma queda de 0,23%, fechando aí em 6.531 pontos. Já na China, nós tivemos alta de 1,01% e Japão 0,23% no dia de ontem. Quando olhamos aí para as criptomoedas, o Bitcoin fechou em alta de 0,93 e Ethereum em alta de 0,64. O petróleo, nós temos aí o WTI fechando estável a R$ 46,99 e o Brent fechando com alta aí de 0,04, daí os $50 o barril, o que é importante para a economia global. Dentro das principais altas do dia de ontem, nós temos BPAC, que é BTG Pactual, com alta de 5,08%, fechando a R$ 85,75. Magalu ressurgindo aí, né? Se você nos acompanha aqui todos os dias, você sabe que Magazine Luiza vem caindo nos últimos dias e agora retomou quase 5% de alta, 4,34%, fechando a R$ 23,99. Praticamente o mesmo valor da cotação dela, R$ 24,00, após desdobramento de 1 para 4. Ultrapar, certo? Alta de 3,96%. A 20 BR Distribuidora, alta de 3,73%, fechando em 22,23. 45,20 com alta de 2,61%. Nas baixas, nós temos aí Cogna e Edux, que vem frequentemente fazendo parte aqui do relatório de baixas nessa semana. Teve uma alta e animou um pouco alguns da Estácio, do grupo Estácio Educação, também já figurando aqui pelo segundo dia consecutivo com mais de 3% de queda, fechando aí a R$ 33,96. Sabesp, a empresa de água e saneamento do estado de São Paulo, fechando em queda de 3,72% a R$ 45,43. Siderúrgica Nacional CSNA 3 a 27,41, com queda de praticamente 3%. Lembrando aí que Siderúrgica Nacional vem de uma
de uma forte alta nesse mês, chegando aí a mais de 15% de alta no mês de dezembro, agora acumulando pelo segundo dia consecutivo perdas, muito também em função de realização de lucros. E Azul 4, fechando aí com queda de R$ 2,60 a R$ 39,66. Lembrando que as companhias aéreas, como um todo, elas vêm sofrendo, juntamente com empresas como CVC, que são da área de turismo, em função dessa pandemia que assolou aí o Brasil e o mundo e impede a locomoção normal. Tomar só uma aguinha aqui. O que nós podemos esperar da nossa agenda hoje? Temos ata da reunião do Copom, que foi na última terça e quarta-feira, onde o Copom, via Banco Central, manteve a taxa Selic em 2% ao ano. E como é de costume, na semana seguinte, na terça-feira, eles fazem a ata e divulgam a ata do Copom. Essa ata ela tem como principal informação o viés. A passada foi a última reunião do Copom no ano de 2020. E aí nós temos agora o viés dessa ata para o início de 2021. Esse viés vai demonstrar principalmente se haverá uma possibilidade de o que o Copom imagina para o próximo ano. Só retomando aqui, ontem nós tivemos aí relatório Focus, né? O PIB, me desculpem a forma que eu vou falar, mas foi projetado para um pouco menos pior do que se imaginava, mas ao mesmo tempo, já desde a semana passada, os especialistas estão falando que ainda esse ano podemos ficar muito próximo do limite da inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo aí e que determina a meta de inflação. Então estamos muito próximo desse limite da meta de inflação. Dentro do mercado internacional, hoje já tivemos divulgação da produção industrial da China, referente a novembro, a comparação anual, ano a ano, divulgação dos dados de desemprego da China, inflação da França e um índice muito importante, que é o índice de produção industrial nos Estados Unidos. Esse índice aí ele baseia muita coisa, juntamente com o índice de desemprego, o que dá um bom parâmetro em relação à economia global, principalmente quando falamos aí que China e Estados Unidos são as duas maiores potências do mundo na atualidade. Falando em política, finalmente, graças a Deus, um problema menos, né? O Colégio Eleitoral norte-americano confirmou a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. Ainda existe toda aquela possibilidade de judicialização, mas isso já diminui bastante. Um Tribunal Superior Eleitoral, lá o Colégio Eleitoral demora muito mais tempo, tem as recontagens de voto e, felizmente, é um problema. Bolsonaro deve assinar a medida provisória aí de praticamente 20 bilhões destinado à vacinação. A vacinação que é tão esperada aí para voltarmos a, entre aspas, normalidade aí do cenário brasileiro. Falando em normalidade, né? A política brasileira sempre é uma novela, e enquanto alguns especialistas e alguns congressistas ontem falavam na impossibilidade de prorrogação do auxílio emergencial para o ano de 2021, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, foi ontem e apresentou um projeto de prorrogação do auxílio pelo menos até o dia 31 de março. Obviamente isso tem que ser votado aí por Câmara e Senado, mas foi um dos motivos que levou à oscilação na Bolsa de Valores ontem. Falando ainda em Brasil, o Brasil pode novamente perder o seu voto, a sua cadeira na ONU, devido a uma dívida aí de 113 milhões de dólares. Na verdade, a dívida é maior, ela é acima de 300, mas o Brasil tem que pagar no mínimo 113 milhões de dólares para não perder a sua cadeira, a sua possibilidade de votar na ONU. Vários países, na verdade, estão em débito com a ONU, mas nenhum em situação tão precária ou na berlinda como é o caso do Brasil. E uma notícia importante, falando em política brasileira, voltou a retórica do fim dos supersalários. No Brasil, de acordo com a Constituição, que infelizmente não é muito respeitada, né? Ou melhor, sempre existe o jeitinho brasileiro, o máximo de salário que um servidor público pode ter
é o salário de 39 mil e alguns quebradinho, quase 40 mil reais. Servidores, principalmente do judiciário, têm salários muito acima, acumulando benefícios e funções dupla. E agora voltou, não porque os políticos tomaram consciência, mas devido a uma manifestação popular e principalmente a um abaixo-assinado com mais de 250 mil assinaturas encaminhado para vários parlamentares para que esse assunto volte à tona. Ver se realmente consegue finalizar esse problema dos super salários, desse acúmulo de funções e gratificações que infelizmente pesa muito no bolso do brasileiro, visto que você e eu que pagamos essa conta. Falando agora um pouquinho de economia, o que nós podemos esperar, a Anvisa saiu de cima do muro, né? Ontem nós falamos que o STF havia dado 48 horas, inclusive para o ministro o ministro Mansueto, ministro da Saúde, apresentar um cronograma de vacina. A própria Anvisa estava demorando com algumas avaliações e agora a Anvisa fixou prazo máximo de 10 dias para decidir sobre o uso emergencial da vacina. O que é esse uso emergencial? Foi votado, certo, que qualquer vacina emergencial no Brasil em até 72 horas. Então a Anvisa está avaliando isso tudo. Falando aí um pouquinho mais de Covid, Nova York pode decretar um lockdown e um shutdown, que seria a pausa aí dos serviços públicos 100% devido ao aumento de casos de coronavírus. Uma ação pública, né, uma SA, e ter ações na Bolsa Brasileira custa o equivalente a fazer esse mesmo procedimento nos Estados Unidos. A grande diferença, e aí cabe nós refletirmos sobre o custo Brasil, que é muito alto em todos os aspectos de impostos e diversas outras coisas. Nos Estados Unidos existe uma bolsa de valores muito mais forte e boa parte, quase 50% da população investe, enquanto que no Brasil menos de 5% da população, na verdade é pouco mais de 2% da população brasileira que investe em ações na bolsa brasileira. Ou seja, com essa equivalência de custos e a diferença de potencial de crescimento, fica realmente difícil para que as empresas abram capital na bolsa. Falando ainda sobre notícias do âmbito político e econômico, o STF suspendeu a alíquota aí para a importação de armas de fogo. Se você lembrar, o presidente Jair Bolsonaro havia isentado as tarifas e o STF suspendeu a medida provisória que havia zerado essas tarifas. Isso é importante porque perderia-se um grande valor em arrecadação, principalmente num momento em que o Brasil passa por dificuldades econômicas e fiscais. Falando ainda na questão de impostos, né, o governo brasileiro, com tentativa de estimular a economia, havia suspendido o IOF em operações financeiras, isso já lá no início do lockdown, depois voltou, suspendeu novamente até o final do ano, mas devido a fluxo de caixa negativo, principalmente para suprir as despesas de alguns setores específicos, antecipou-se a volta do IOF no final do mês passado e agora, a partir de hoje até o dia 31 de dezembro, volta a isenção de IOF para operações financeiras, num objetivo aí de estimular a economia, principalmente através de crédito, financiamentos, principalmente a área de veículos e imobiliário, que tem um valor agregado muito maior e uma movimentação muito grande nesse momento. Falando novamente aí sobre coronavírus, a vacina Sputnik, aquela da Rússia, ela teve eficácia acima de 90% nos testes, lembrando que essa aí é aquela vacina que inicialmente os russos falaram e virou meme no Brasil, né? Brasileira campeão de meme. E essa vacina, quem tomasse precisaria ficar 42 dias sem consumo de álcool, né? Mas calma, você aí que ficou desesperado em talvez ter que tomar essa vacina e ficar aí 42 dias sem consumir álcool, os especialistas russos corrigiram a informação e a princípio são apenas 6 dias, tá? Então é mais ou menos como se você estivesse tomando antibiótico, mas é importante olhar que mais uma vacina aí tendo eficácia acima dos 90% e pode vir no futuro aí a ser utilizada no Brasil ou em diversos outros lugares do mundo. A Coronavac, que é aquela do Butantan com a empresa chinesa, a outra vacina,
Ontem havia informado que não tinha sido entregue os resultados ainda para a Anvisa, para aprovação, mas no final do dia o governador de São Paulo, João Dória, disse que será entregue o relatório até o dia 23 de dezembro, ou seja, voltando àquela expectativa de até o final do mês que vem, talvez começar a imunização do primeiro grupo, né? Que o primeiro grupo envolve principalmente a linha de frente aí, quem trabalha na área de saúde, sendo imunizado. Mercado corporativo, notícia que já vem desde ontem, a Adidas está pensando em vender a marca Reebok nos Estados Unidos. A Cogna, empresa de educação, que nós falamos aí, que vem acumulando algumas perdas devido ao cenário também, prepara para lançar um marketplace educacional onde ela vai vender os próprios cursos e também de terceiros, justamente aí para tentar amenizar essas perdas com a pandemia, visto que aulas foram suspensas e muita gente aí não se adequa tão facilmente à questão do ensino à distância. As telefônicas em geral, TIM, Vivo e Oi, despencaram ontem. A Oi, lembrando que a Oi, durante muito tempo, durante o ano, aí, se falou que seria uma nova Magazine Luiza, porque teve momentos de disparada. Ontem caiu mais de 8%, tá? Principalmente porque o leilão da Oi, dos ativos da Oi, ele foi picado. Cada empresa levou um pedacinho e aí começa uma nova preocupação. A Oi vai ficar menor, um caixa mais saudável e deve continuar no mercado, mas focando principalmente na questão da fibra ótica, que também vinha crescendo bastante nas últimas semanas, estuda vender a Oxiteno. E voltando à questão de bolsa de valores, segundo estudo apresentado ontem pela Suno Research, a maioria das pessoas começa a investir na bolsa por influência de influenciadores, né? É uma redundância, mas você entendeu. O que leva apenas a um detalhe. Essas pessoas, esses influenciadores, eles são realmente especialistas ou eles estão enviesando a população porque recebem algo e direcionam a população para algo? Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, noticiou que vai monitorar os influenciadores para que eles realmente sejam responsabilizados se falarem alguma besteira. Então é importantíssimo você aí que quer aprender a investir, ótimo, é bom você ir atrás de conhecimento. Eu sou uma pessoa que sempre tento transmitir conhecimento aqui, mas é importantíssimo que a pessoa que você siga, a pessoa que te influencia, ela realmente seja um especialista da área e não mais um aventureiro ou alguém aí que recebe para falar alguma coisa como nós ouvimos recentemente. Por fim, a última notícia, o Google adia a volta ao trabalho